TV grava um novo jeito de ver TV. Bom, pessoal, hoje um pouquinho mais tarde, o Jornal de Alfenas, super especial, uma razão importante para esse jornal nosso começar um pouquinho fora do horário. São 20 horas e 42 minutos. Eu sou o Elton Reis, aqui é a TV Grava o Jornal de Alfenas. Eu quero de início, antes de ir para a rede social, abraçar todos vocês que estão acompanhando a programação pelo aplicativo da TV, pela Rede Grava, através do sistema IPTV, e também você no Facebook, o meu carinho. Ó, tá até ao vivo, é assim, sai o barulho até no celular, né? Quero mandar um abraço pro pessoal que tá na rede social, já eu mando alô. Gente, hoje o Jornal de Alfenas, ele é dedicado especialmente, né, ao autista, tá? Porque hoje é o Dia Mundial do Orgulho Autista. Então, daqui a pouco nós teremos aqui participação do pessoal da CIARC. Nós tivemos hoje na CIARC, conhecendo esse centro importante de saúde na cidade de Alfenas. Nós teremos a participação da psicóloga de Betim, em Belo Horizonte, né, que gravou com exclusividade para o Jornal de Alfenas, um trabalho bacana que acontece também em BH. E nós queremos abraçar todos os autistas, né, trazendo essa importância dessa inclusão, dizer que vocês são especiais em nossas vidas, né? Todos somos um somos todos. São 20 horas e 43 minutos. Além desse mundo bonito que nós vamos falar hoje, o mundo do autista, essas são as notícias de hoje do nosso Jornal de Alfenas. Espanha retira obrigação de máscaras daqui uma semana. Busão da vacinação da Cruz Vermelha reforça estratégia de imunização em Minas Gerais. Minas recebe 508.170 doses de vacinas contra a Covid-19. Relator pede cassação do mandato do vereador Dr. Jairinho. O uso correto da máscara. Os boletins atualizados da Covid-19. O vacinômetro e o boletim da Santa Casa de Alfenas. Hoje é dia 18 de junho, Dia Mundial do Orgulho Autista, e essa edição do Jornal de Alfenas é dedicada a essa causa. Nossa equipe visitou o CIARC, Centro de Inclusão, Avaliação, Reabilitação e Capacitação, e conversamos com a equipe sobre os trabalhos prestados à comunidade. E ainda a participação da psicóloga de Betim, Natália Costa, que vai falar sobre o autismo. E aqui no estúdio, uma entrevista ao vivo com as profissionais do CIARC, a psicóloga cognitiva comportamental Luciele Barbosa da Silva e a fonoaudióloga Dulce, respondendo suas dúvidas. Essas e outras notícias agora no Jornal de Alfenas. Horas e 45 minutos na cidade de Alfenas, horário de Brasília. Nós já vamos trazer de início, gente, uma novidade super bacana. Já ouviu falar? Busão da vacinação? O governo do estado de Minas Gerais apresentou ontem mais uma estratégia para garantir imunização a todos os mineiros. É o Busão da Vacina, veículo transformado em unidade móvel de saúde para levar vacinas contra várias doenças, entre elas a Covid-19 e a gripe, aos mineiros mais vulneráveis. Além da vacinação, o veículo disponibilizará testes rápidos, aferição de pressão arterial e apoio psicossocial. A Cruz Vermelha Brasileira, filial Minas Gerais, em parceria com o governo de Minas e a Secretaria de Estado de Saúde, será responsável pela execução da logística das viagens do veículo, que foi doado pela Mercedes-Benz e pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha para a Cruz Vermelha Brasileira.
E por isso a vacinação vai acontecer um pouquinho de forma mais rápida também aqui em Minas Gerais, né? Parabéns a todos envolvidos neste projeto importante. Vamos trazer já então os boletins atualizados da Covid-19 de Alfenas, algumas cidades próximas a Alfenas e também uma geral do nosso estado de Minas Gerais. Cidade de Alterosa, total de casos confirmados 679. Novos casos, atualizado hoje às 15h40, 2. Casos ativos, 24. Recuperados, 626. Óbitos, 27. Cidade de Bandeira do Sul. Total de casos confirmados, 511. Internados, 5. Isolamento domiciliar, 62. Casos curados, 431. Óbitos, 13. Casos suspeitos, 39. Cidade de Alfenas. Total de casos confirmados, 8.695. Internados, 44. Recuperados, 7.718. Isolamento domiciliar, 763. Óbitos confirmados, 170. Casos em investigação, 696. Casos descartados, 465. Casos encerrados, 14.919. Total de casos notificados, 24.775. Cidade de Campos Gerais. Casos monitorados, 46. Total de casos confirmados, 2.015. Hospitalizados, 8. Em isolamento domiciliar, 436. Curados, 1.532. Óbitos, 39. Casos descartados, 2.938. Cidade de Paraguaçu. Total de casos notificados, 4.720. Confirmados, 1.646. Positivos de hoje, 16. Óbitos confirmados, 30. Em monitoramento, 890. Internados em ala, 7. Internados em UTI, 2. Recuperados, 1.353. Cidade de Pedralva. Total de casos notificados, 1.128. Síndrome gripal inespecífica, 619. Casos em acompanhamento, 5. Casos confirmados, 394. Casos descartados, 110. Número de casos confirmados nas últimas 24 horas, 2. Óbitos, 11. Agora um panorama de todo o estado de Minas Gerais. Total de casos confirmados, 1.724.506. Casos em acompanhamento, 92.464. Casos recuperados, 1.587.974. Óbitos confirmados em todo o estado de Minas Gerais por Covid-19, 44.068. Conferimos juntos os números da Covid-19, né? Esse número que infelizmente cresce a cada dia. Mais uma razão para mantermos o distanciamento social, o uso de álcool em gel, lavar as mãos, né? E a máscara, né? Em falar em máscara, você viu na nossa introdução? Daqui a pouquinho vamos trazer aí a matéria onde tem país no mundo que já não vai usar máscara. E aqui no Brasil nós vamos trazer mais uma vez um vídeo como fazer o uso correto da máscara. São 20h51. Eu vou para a rede social mandar alô, mandar um abraço. Um abraço para a cidade de Pedralva, a nossa amiga Alda Castanho. Olá, Alda, tudo bem? Alda, hoje, dia do autista, tá muito bacana o jornal, dedicado especialmente por esse dia. Daqui a pouquinho eu vou ter aqui na nossa bancada a Luciele, né? Ela que é a psicóloga
a gente vai conversar, você vai poder mandar suas perguntas, viu, Alda? Avisa o pessoal aí, Alda e nossos amigos aí da rede social também. Eu quero mandar um alô pro pessoal do Jardim São Lucas, o Marcos Azola, assistindo a programação. São Lucas 3, né? Ele mandou aqui, boa noite, Elton. Tudo bem, Marcos? Muito boa noite para Vila Betânia, Sueli Souza. Olá, Sueli, tudo bem contigo? O nosso carinho, o nosso abraço com a professora Sueli Souza. Um abraço também para Cecília Coelho, a minha filha número 2, a Clarinha, minha filha número 1, assistindo a nossa programação. Aproveita e abraço também a Graziela, minha esposa, que está aí sempre acompanhando os trabalhos da TV Grava, o novo jeito de ver TV. Quero mandar um alô para a cidade de Pouso Alegre, Décio Oliveira. Tudo bem, Décio? Um abraço para você, para sua família, viu? E agora eu vou para Osasco, mandando um alô para o Barbosinha Freitas e para Nadir. A Nadir, que assiste também o Jornal de Alfenas e também é professora, né? Já trabalhou, está aposentada e nas noites em Osasco também assiste a TV Grava, este novo jeito de fazer televisão. Eu vou para o intervalo comercial, eu volto rapidinho. Enquanto isso, você marque os amigos aí para que eles também assistam o Jornal de Alfenas. Eu já estou voltando. Horas e 54 minutos na cidade de Alfenas. Este é o nosso Jornal de Alfenas, edição número 163. Pessoal, eu vou para a rede social mandar alô, mandar abraço. Um abraço para Érica Santinelli, assistindo a nossa programação. Tudo bem, Érica? Sempre compartilhando o Jornal de Alfenas. Muito boa noite para você e para sua família. Um alô também para Marlene Aparecida, que está no Jardim São Carlos, assistindo a TV Grava, o nosso jornal. Bom, faça como a Marlene, né? Digite aí de qual bairro você está assistindo a nossa programação. E marque os amigos para que mais pessoas recebam as notícias de relevância que a equipe do Jornal de Alfenas preparou para você. Bom, gente, mais vacinas chegaram em Minas Gerais, então mais pessoas serão vacinadas. Hoje, o estado recebeu mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. O 25º lote, contendo 508.170 doses, chega para dar continuidade à imunização dos grupos prioritários nesta que é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais. As 235.170 doses da Pfizer e as 273.000 doses da Coronavac desembarcaram hoje, nesta manhã, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. De lá, elas serão encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio para então poderem ser distribuídas às 28 unidades regionais de saúde.
Minas Gerais volta a receber remessa da Coronavac após a suspensão da produção da vacina por falta de matéria-prima importada da China. O laboratório Butantan retomou as atividades no dia 27 de maio com a chegada de 3.000 litros de insumo farmacêutico ativo e já envia doses do imunizante para o Ministério da Saúde. Tanto a Pfizer quanto a Coronavac serão destinadas à imunização dos grupos prioritários elencados pelo Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Tá aí, gente, mais vacinas chegando, então, consequentemente, mais pessoas vão tomar as vacinas. Então, já que estamos falando de vacinação, de vacinas, vamos trazer o vacinômetro e acompanhar como que está acontecendo esta vacinação em Alfenas, em algumas cidades próximas a Alfenas e em todo o nosso estado. Cidade de Campo do Meio. 3.876 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose. 1.293 pessoas também já tomaram a segunda dose. Cidade de Guaxupé. 14.715 pessoas em Guaxupé foram imunizadas com a primeira dose, sendo que 6.634 pessoas também já tomaram a segunda dose. Cidade de Paraguaçu. 6.197 pessoas tomaram a primeira dose. 3.128 pessoas já foram imunizadas com a segunda dose. Cidade de Pouso Alegre. Em Pouso Alegre, 43.043 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose. 20.505 pessoas também já tomaram a segunda dose. Cidade de Varginha. 35.963 pessoas tomaram a primeira dose. 14.634 pessoas foram imunizadas com a segunda dose. Cidade de Alfenas. 19.705 pessoas tomaram a primeira dose. 7.674 pessoas foram também imunizadas com a segunda dose. E agora um balanço de todo o estado de Minas Gerais, onde 5.508.598 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose. 2.570.620 pessoas no estado de Minas Gerais também já tomaram a segunda dose. E agora a gente ainda aproveitando nesses boletins, vamos trazer só mais um boletim que é de suma importância, esse controle, como que está, né, a questão dos leitos Covid na Santa Casa de Alfenas. Boletim Coronavírus Santa Casa de Alfenas, atualizado hoje às 16 horas. Pacientes internados, 66. Faixa etária local, adultos, 66. Taxa de ocupação Covid-19, clínicos, total 35, ocupados 36. A taxa está em 103%. UTI, total 30, ocupados 30. A taxa está com 100% de ocupação. Procedência: município de Alfenas 35, Areado 2, Botelhos 5, Campo do Meio 1, Campos Gerais 2, Cristália 1, Fama 1, Guaxupé 1, Machado 8, Monte Belo 3, Paraguaçu 4, Serrania 3. Bom, infelizmente tudo acima de 100%. Mais uma razão para você, para mim, para nós nos cuidarmos mais e mais nesse tempo de pandemia. Eu quero deixar aqui os parabéns, né? Os agradecimentos a todo o pessoal que está trabalhando na linha de frente, principalmente nos hospitais, médicos, enfermeiros, pessoal que trabalha no hospital nesse tempo de Covid. Vocês são os verdadeiros heróis, né? Nada de Superman, nada de Mulher Maravilha, e sim vocês.
parabéns e que Deus os abençoe, né? São 21h01, eu vou para o intervalo comercial e já volto mandando um alô, um abraço para você que assiste a nossa programação na TV, no aplicativo e também na rede social. É a TV Grava, um novo jeito de ver TV. Estamos de volta com o Jornal de Alfenas pela TV Grava, este novo jeito de fazer televisão, onde você pode interagir conosco. Pessoal, já está aqui no estúdio da TV Grava, está ali no cantinho, tomou sua água, está de máscara, usou o álcool em gel. A psicóloga lá do CIARC, né? Ela tem vários projetos, nós vamos conversar sobre esses projetos. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre esse mundo do autista, né? Hoje, o Dia Mundial do Orgulho Autista. Então, você pode mandar as suas perguntas aí na rede social, que daqui a pouquinho a gente vai bater um papo super bacana ao vivo com a psicóloga Luciele, daqui a pouquinho, tá? Eu quero mandar um abraço pro professor Johnny assistindo a nossa programação, não perde um Jornal de Alfenas. Um abraço pro Johnny, tá lá dando aula e assistindo a programação, né? E o Décio, dessa vez, ele tá em Alfenas, né? Ele é de Alfenas, estava em Pouso Alegre, hoje tá em Alfenas. Um alô também pra Clara, eu mandei um abraço pra Clara, pois a Clara me cobra, né? Um abraço pra Clarinha, a Clarinha que também é uma futura psicóloga, tá aí no seu 7º período, né? Bom, gente, vamos trazer agora uma notícia, né? Lá no Rio de Janeiro, o Jairinho, né? Aquele que está sendo investigado por homicídio da criança, não tá muito bem pro lado dele não. Vamos acompanhar. O vereador Luiz Ramos Filho, PMN, relator do Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, do processo contra o vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, sem partido, apresentou hoje o seu relatório final pela procedência da denúncia, indicando a cassação do mandato do parlamentar por quebra de decoro. A partir de agora, a defesa de Jairinho terá 5 dias para apresentar suas alegações finais. Após esse prazo, o Conselho voltará a se reunir para deliberar sobre o processo. Se for aprovado, ele é remetido ao plenário para votação definitiva. O vereador Jairinho se encontra preso desde 8 de abril, junto com a namorada Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, de 4 anos de idade, que, segundo as investigações, teria sido morto por Dr. Jairinho após sofrer espancamento no apartamento onde morava com o casal. Dias depois, a Justiça transformou a prisão temporária de 30 dias do casal em prisão preventiva. 20h06, então tá aí, você viu, caçado, né? O Jairinho que está preso também, né?
tudo aí, segundo a justiça, as coisas boas vão acontecendo também, não só o mal, mas as coisas do bem sempre vencem, né? Nós temos aí um caso que está mexendo com a polícia de Goiás e de Brasília, e com todo o Brasil, o caso do Lázaro, lá em Goiânia, que está fazendo Goiânia, no Distrito Federal, em Goiás, em Anápolis, está fazendo lá uma arruaça, digamos assim. Um rapaz jovem, 30 e poucos anos, está aí matando o pessoal e deixando o pessoal tudo de cabeça para baixo, digamos assim. Quando esse caso for encerrado, a gente vai trazer um detalhe um pouquinho para trazer para vocês acompanharem como tudo aconteceu. A TV Grava que tem esse jeito novo de fazer TV e a gente evita um pouquinho essas coisas ruins da vida, sempre trazendo notícias para deixar a gente bem informado, mas de uma forma mais leve, né, produção? Bom, falar em informações mais leves, gente, lá na Espanha, breve, eles não vão usar mais máscara. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou hoje que as máscaras vão deixar de ser obrigatórias fora de casa a partir de sábado, dia 26 de junho. Este será o último fim de semana com máscaras em espaços exteriores, disse o chefe do governo da Espanha no início do seu discurso, ao encerrar a reunião do Círculo de Economia realizada em Barcelona. Segundo o Pedro Sánchez, será realizado um Conselho de Ministros extraordinário para aprovar a medida na próxima quinta-feira, dia 24. A la vez que la vacunación va, como va, a un ritmo, como hemos marcado desde hace muchísimos meses, cada vez más intenso. Y que la economía suben, pues evidentemente, si me permiten este juego de palabras, progresivamente, afortunadamente, las mascarillas empezarán a bajar. Bom, pessoal, lá na Espanha eles fizeram o dever de casa. Então, quem faz o dever de casa passa de ano, né? Passa de ano, é promovido. Então, por isso, eles não vão usar máscara. E quem sou eu, né, para falar se tá certo ou errado? Nós temos que apresentar e mostrar para vocês as notícias. Mas aqui no Brasil, até aqui em nossa Minas Gerais e em nossa Alfenas, o pessoal não está usando de forma correta a máscara. Por isso, vamos conferir mais uma vez qual o uso correto da máscara. Use máscara. Esse é um alerta repetitivo, maçante, mas necessário, especialmente com o surgimento das novas cepas. Minas Gerais, assim como todo o país, já identificou a circulação de novas variantes do novo coronavírus, mais potentes e transmissíveis, o que vem gerando o aumento dos casos, internações e óbitos no estado, segundo a Secretaria de Saúde. Por isso, mais do que nunca é fundamental escolher o tipo correto da máscara e usá-lo adequadamente, cobrindo totalmente o nariz e a boca, além de seguir as recomendações de distanciamento social e uso do álcool em gel nas mãos. É um cenário nunca vivido antes no estado, o pior momento da pandemia, muito vinculado às novas cepas que vêm circulando por aqui. Alerta o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Bacheretti. A máscara vai proteger o principal mecanismo de transmissão do vírus, que é a gotícula. Quando usamos a máscara, essa barreira física, no nariz e na boca, conseguimos reter na parte interna boa parte das gotículas quando falamos, tossimos e respiramos. Assim, diminuímos de forma significativa a troca destas gotículas entre as pessoas. Geralmente, máscaras simples de pano, tricô e outros materiais não profissionais têm uma capacidade muito baixa de filtrar o ar, não oferecendo a proteção necessária. O ideal é que as máscaras tenham pelo menos 3 camadas, explica Flávio de Souza Lima, médico infectologista da Diretoria Assistencial da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. O uso correto da máscara. O importante é que a máscara tenha pelo menos 3 camadas para aumentar o filtro do ar e seja utilizada de forma correta. Não pode haver espaço para saída e entrada do ar livremente em nosso sistema respiratório. O distanciamento entre as pessoas também na hora de conversar é outro importante aliado na prevenção, ponderou o médico infectologista.
Bom, parece que o pessoal não está usando máscara. Em falar em não usar máscara, gente, eu tenho encontrado por onde eu passo muitas máscaras jogadas no chão, na rua, nas calçadas. Então fica aqui um pedido, né? Cuide também da máscara, porque outra pessoa vai ter que recolher ali, tá bom? Eu vou para o intervalo comercial. No próximo bloco nós vamos falar da CIARC. Eu estive hoje na CIARC, fiz uma visita para esse centro importante aqui na nossa cidade e vamos ter também uma matéria, né, com a participação da psicóloga Vanessa lá de Betim. A partir de agora, gente, totalmente especial a esse Dia Mundial do Autista, tá? Então eu já tô voltando rapidinho, já volto, rapidinho. Estamos de volta com o Jornal de Alfenas pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. Eu quero abraçar todos vocês que acompanham a nossa programação no aplicativo, no sistema Grava de comunicação, rádio e TV, e o pessoal que está aí também na rede social, no Facebook, assistindo o Jornal de Alfenas. Bom, hoje em especial é o Dia Mundial do Orgulho Autista, né? Então nós vamos trazer então uma matéria e quero agradecer já a participação da psicóloga Vanessa, lá de Betim, Belo Horizonte, que falou com exclusividade para a nossa equipe, para o Jornal de Alfenas. Esclarecer a sociedade sobre as características das pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista e promover a neurodiversidade, ou seja, o reconhecimento de que o funcionamento cerebral de algumas pessoas é diferente do que é considerado típico na sociedade. São alguns dos focos do Dia do Orgulho Autista, data celebrada no dia de hoje, 18 de junho, em todo o mundo, e que desde o ano da sua criação em 2005 tem a intenção de mostrar para a população que o autismo não é uma doença. O autismo é um transtorno do desenvolvimento que, de acordo com a severidade das características de cada indivíduo, pode ser diagnosticado em 3 níveis diferentes. O autismo possui causas multifatoriais, incluindo predisposição genética e fatores ambientais. Mestre em psicologia e diretora do Sensa Betim, Natália Costa falou com exclusividade para o Jornal de Alfenas. Boa noite, Elton Reis. Boa noite, telespectadores do Jornal de Alfenas. Hoje, dia 18 de junho, é celebrado o Dia do Orgulho Autista. Essa data foi celebrada pela primeira vez em 2005 por um grupo de ASPs americanos chamado ASPs for Freedom, para se celebrar a neurodiversidade. A pessoa com diagnóstico de autismo, ela difere dos neurotípicos no que tange a linguagem, no que tange a comportamento, sociabilidade, mas é importante marcar que o autismo não é uma doença, ele é uma condição. No Brasil, nós não sabemos quantos brasileiros possuem o diagnóstico de autismo. Nos Estados Unidos, o Centro de Diagnóstico de Doenças preconiza que 2% da população americana possui esse diagnóstico. Essa data é muito importante para a gente dar visibilidade para essas pessoas e marcar uma justiça social, principalmente no que tange à inclusão. Aqui no Sensa, nós trabalhamos com a pessoa com autismo associado à deficiência intelectual. Nós temos uma equipe transdisciplinar em educação e saúde para que todas as intervenções que sejam feitas mobilizem esforços para que essas pessoas tenham os seus direitos garantidos e, além disso, uma qualidade de vida não só para ela, mas para toda a família. Muito obrigado aí
com o maior carinho, a gente quer agradecer e parabenizar também esse trabalho bonito que é feito aí em Betim por toda a sua equipe, viu? A psicóloga Vanessa, muito obrigado por participar aqui no Jornal de Alfenas. Pessoal, aqui em Alfenas nós temos aí, né, a prefeitura se mobilizou, nós temos aí um centro também ligado à prefeitura, ligado ao governo federal, inclusive, para cuidar, né, do autista, digamos assim, ou das causas do autismo, né? Então a gente quer parabenizar também toda essa mobilização que é feita em nossa cidade. E temos também um outro centro que nós conhecemos hoje, que é o CIARC. Então eu peguei a nossa equipe de produção e fomos lá bater um papo, né, com a Carla sobre o CIARC. Vamos juntos conhecer um pouco esse centro então importante de inclusão, principalmente aí ao pessoal do autista. Vamos acompanhar juntos. TV Grava, um novo jeito de ver TV. Gente, hoje, dia do orgulho autista. E não é à toa que a gente está aqui em Alfenas, na CIARC, para conhecer mais e mais essa casa de saúde aqui em Alfenas. Eu tô com a Carla. Tudo bem, Carla? Oi, El, tudo bem? E você? Eu tô bem. Carla, fala um pouquinho pra gente sobre a CIARC. O Elton CIARC é uma clínica, né, multidisciplinar, voltada para atendimento tanto de pessoas com deficiência quanto de autismo, né? E aqui na clínica a gente tem toda a equipe multidisciplinar. Nós temos neuropediatra, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, neuropsicopedagogo, né? Onde juntos nós damos uma esperança para essas mães que são tão desassistidas no mundo de hoje, né, Elton? Ô Carla, fala para nós, desde quando existe a CIARC em Alfenas? Ô Elton, hoje, justamente nesse dia do orgulho, hoje nós estamos fazendo 3 anos de CIARC. Isso é um orgulho pra gente, né? Porque assim, o CIARC nasceu da vontade da gente ajudar o próximo, né? Que coisa melhor do que a gente ajudar o próximo, fazer o bem pro próximo, né? Isso é muito bom pra gente, né, Elton? Então, mais que merecido. De primeiro momento, já agradecer esse papel bonito, esse trabalho bacana que vocês, que a sua equipe de profissional faz aqui na cidade de Alfenas. Nós que agradecemos, né, a oportunidade de estarmos ofertando esse serviço para todo, não só para o público de Alfenas, mas a gente tem paciente de toda a região, sim, né? Porque aqui no CIARC, graças a Deus, vem crescendo cada dia mais, né? O pessoal está gostando, gosta dos profissionais, dos atendimentos, né? Porque o que acontece no mundo de hoje, Elton? Às vezes a gente chega para ser atendido num determinado local, mas é só um atendimento muito técnico, né? Não é atendido com aquele amor, aquele carinho que a gente espera ser atendido, né, Elton? E aqui na CIARC tem bastante amor. Sim, aqui nós temos bastante amor para dar para o próximo, né? Que é isso que a gente busca muito, o atendimento qualificado, né? Especializado, né? Todas nós somos formadas, qualificadas, especializadas, né, Elton? Então aqui, além dos tratamentos, nós fazemos a parte de capacitação, né? Nós temos a parte que dá o acolhimento para os pais, né, Elton? Porque o que acontece? Muitas vezes, muitos pais chegam aqui desnorteados, não sabem nem o que faz em relação ao filho que não tem diagnóstico. Não pode dar um diagnóstico assim em cima da hora. A gente tem que tudo analisar, tem feito as avaliações que deve ser feito, né, juntamente com a equipe multidisciplinar, né? Onde que a gente vai dar um resultado para o paciente, né? E além de dar um resultado para o paciente, a gente vai estar acolhendo a família também, né? Que tem um grupo das mães, né? Então, todos aqui são muito bem-vindos. Conta pra gente, CIARC, o que significa? CIARC é um centro de inclusão, avaliação e reabilitação. Muito bacana. Vocês estão aqui na rua Ministro Salgado Filho, 189, bem aqui no centro de Alfenas. Bacana, gente. E assim a gente quer encerrar essa matéria e mais uma vez parabenizar essa equipe multidisciplinar, né? E eu parabenizando aqui a Carla, eu tenho certeza que estou abraçando Sim. e parabenizando todos que trabalham nessa empresa importante. Você, papai e mamãe de Alfenas e região, tem aí a CIARC para te auxiliar nos cuidados com o seu filho, não só criança também, né? Tem adulto Sim, também? Temos. Nós temos o nosso foco é atendimento de crianças, mas nós atendemos os adultos também, né? Para promover uma saúde e um bem-estar, né? Em todo ser, né? Muito bacana. Lembrando que hoje, em especial, nesse dia de orgulho... Dia do orgulho e do autismo. Isso. Bacana. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. TV Grava, um novo jeito de ver TV.
Tá aí, parabéns aí o pessoal da CIERC, né? Inclusive eu tô já com a psicóloga aqui no estúdio, daqui a pouquinho a gente só vai pro intervalo comercial, a gente vai voltar e conversar então esse bate-papo super bacana, onde você pode mandar as suas perguntas. Eu recebi várias perguntas hoje, gente, já tá aqui no meu WhatsApp, e você que tá na rede social pode também mandar as suas perguntas. Bom, pra rede social aqui eu quero mandar um abraço pro Isaías, né? Isaías Zaca. Olá, sou morador recente em Gaspar Lopes, vim de Divinópolis em abril. Gostaria de acompanhar esse jornal, como eu faço? Isaías, o Jornal de Alfenas, todos os dias às 20 horas. Nós estamos na TV, no aplicativo e também na rede social. Seja bem-vindo, viu? Um alô também para o Carlos Ferreira assistindo a nossa programação e para Maria Rocha, que escreveu ali boa noite, né? Bom, eu vou para o intervalo comercial e já volto então com essa entrevista super bacana nesse dia dedicado aí, esse Dia Mundial do Orgulho Autista. Eu já estou voltando. Bom, gente, estamos de volta agora sim, então. Estamos aqui na TV Grava, pelo Jornal de Alfenas, este novo jeito de fazer televisão. Hoje, esse Dia Mundial do Orgulho Autista, eu estou recebendo aqui a Lucilene, é isso? Luciele. Luciele, olha pra você ver, gente, a Luciele é até mais fácil para mim deixar ela se apresentar, né? Primeiro, seja bem-vinda à TV Grava e ao Jornal de Alfenas e se apresente para o pessoal que está assistindo a nossa programação. Muito boa noite a todos. É um prazer muito grande que a gente está aqui hoje, né, para poder estar falando um pouco, compartilhando um pouco da experiência vivida com relação, principalmente hoje, mais do que nunca, ao autismo. Então, eu sou psicóloga cognitiva comportamental, hoje especialista em autismo, sou especialista em avaliação neuropsicológica. Então, há 21 anos aí no mercado, formei na faculdade aqui da Unifenas. Olha que legal. Venho, né, de Lavras, há 6 anos em Alfenas. Então, tenho uma bagagem aí com também TDAH. Hoje nós estamos aí na era do autismo. Sim. Então, assim, para mim é muito satisfatório poder compartilhar parte das vivências e de todo um aprendizado e de todo um conhecimento. Bacana, gente. Tá aí então, nós vamos a partir de agora, se você desejar, pode mandar suas perguntas, né? E a pauta é autismo mesmo, né? Você veio de Lavras, né? Tá 6 anos em Alfenas, é de Lavras mesmo? Sim, sou de Lavras. É psicóloga? Psicóloga. A minha filha número 1 tá fazendo psicologia, a Clarinha, e diz que tá apaixonada por esse curso. Sim, não tem como apaixonar. Bacana. Bom, eu já vou fazer o seguinte, tem algumas perguntas que já estão chegando para nós aqui. Você que quer mandar pelo WhatsApp é o 359-8422-7749. Às vezes a pessoa tem vergonha de escrever no Facebook. Olha, se você não tem vergonha de escrever, mande suas perguntas aí também pelo Facebook, tá bom? Bom, vamos aqui, eu vou pegar umas perguntas aleatórias aqui. A primeira é muito básica, né? O que é o autismo? Bom, a gente, segundo o DSM-5, o espectro, ele está dentro de uma variabilidade com relação à comunicação, à interação social, os comportamentos repetitivos e os interesses restritos. Tá, e existe graus de autismo? Acho que até continuando a pergunta. Sim, né? Hoje a gente define o espectro exatamente devido
ao grau, né? Então, o que é o espectro? O espectro, ele vem exatamente dentro desse diferencial que nós vamos trabalhar com vários níveis de autismo, que é o leve, o moderado e o severo. Ah, tá. Eu quero mandar um abraço para Luzia, que tá mandando as perguntas pra gente, né? E tem uma pergunta, Luzia, que chegou, ó. Quais os sintomas, eu não sei se é assim, mas ela mandou, e se estiver errado você nos corrige. Quais os sintomas do autismo? Bom, como eu disse, dentro do DSM-5, eles já são os sintomas, né? Que é a comunicação, que é um atraso nessa comunicação. Então, assim, eu indicaria, a gente fala muito sobre os marcos de desenvolvimento que a gente encontra numa carteirinha de vacinação. Então, para que você detecte mais cedo os sinais, os sintomas dentro, para realmente ver se essa criança ela está dentro de um espectro, nada melhor do que você acompanhar aqueles marcos do desenvolvimento. Se até certa idade ela já comunica, como que ela comunica, porque às vezes você pergunta para o pai, ele se comunica? Sim, comunica, mas como? Porque se a criança ela mantém um diálogo ou não, porque às vezes você, dentro da comunicação, a gente vai ter a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Sim. Dentro da comunicação verbal, você mantém um discurso, e a comunicação não verbal é mais através de gestos. E então, assim, esse atraso na comunicação é bem significativo. Então, tem que avaliar bem esse atraso. É a questão da interação social. Ele te olha, né? Quando você chama ele responde. Como que é essa interação no meio? Ele tá brincando sozinho, gosta mais de brincar isolado, ou tem só um companheiro, se identifica mais com um grupo? Então, assim, vai nesse sentido. Aí tem a parte dos interesses restritivos, que diz no sentido dele, a gente vê, né? Muitos gostam de dinossauros, vão se identificar com Lego, carrinho da Hot Wheels. E então são vários esses comportamentos, esses interesses restritivos. E também a gente vai estar vendo com relação ao comportamento, né? Que a gente fala que é um comportamento atípico, desajustado, repetitivo, que aí vem dos movimentos, das estereotipias. Então, existe essa, né, variabilidade. Para estar avaliando o grau, se é leve, se é moderado ou se é grave, é onde que entra a questão de uma avaliação mais precisa, com testes. Sim. Então, assim, o grau do autismo, principalmente, você vai chegar dentro de uma avaliação mais completa, que avalia a parte intelectual, a parte cognitiva. Então, se ele tem um intelectual, né, acima, ele está dentro de um autismo leve, porque ele é um autista de alta habilidade. Sim. Então, assim, se ele tem um QI médio, inferior, é moderado. Se ele tem um QI extremamente baixo, com uma deficiência intelectual, já é um autismo considerado mais grave. Então existe na realidade aí esses três graus, digamos assim, como você disse antes, porque tem uma pergunta aqui, ó, do Renato. Um abraço, Renato, acompanhando a TV Grava. O que o autismo afeta? Então, na realidade, existe uma coisa global, não é? Cada um tem um caso, como é que é?
Isso, é onde hoje o maior desafio dentro do espectro para nós profissionais, para pais, enfim, é exatamente isso, porque trata de vários tipos de autismo. A gente tem o autismo, né, a criança que está dentro do espectro, que ela olha, tem a criança que não olha, né? Mas tudo a gente fala, você tem que estar avaliando como, porque às vezes era aquela criança que ela te olha, mas ela não mantém o contato. Certo. Ela olha, desvia logo o olhar, não consegue manter. Tem aquela criança que se comunica, mas como que ela se comunica? Às vezes é aquela criança com aquela fala repetitiva. Então, entra tudo dentro dessa variabilidade, como eu sempre estou aqui, né, enfatizando. Não é fácil você chegar a um diagnóstico. Certo. Por isso, uma investigação bem, né, detalhada, que a gente trabalha com avaliação neuropsicológica, avaliação multidisciplinar, avaliação interdisciplinar. Mas para que você chegue mais perto de um diagnóstico precoce, é realmente acompanhar ali o marcos de desenvolvimento. Hoje, aos 8 meses, sim, você já consegue identificar se há sinais, né, de detecção de um autismo. Conta uma coisa para nós, pra gente assim... Nós somos leigos, né? E aí vem uma pergunta minha para a gente poder entender. Por exemplo, quando você citou aí várias vezes espectro, como que o que seria esse espectro? Para a gente poder entender, né? Às vezes o pessoal também não perguntou aqui, mas pelo menos a gente vai sanar essa dúvida. O espectro é exatamente a questão de que não existe um autismo. Porque as pessoas identificam, a maioria, o autismo grave. Certo. Né? Exatamente por conta do que ele tem as estereotipias, que são os movimentos repetitivos, eles têm a ecolalia, que é a fala repetitiva. Então, assim, agora, o autismo com alta habilidade, o leve, é mais difícil de identificar, exatamente porque ele é uma criança que na escola é difícil de identificar, porque ele não dá trabalho, porque ele tem um QI acima. Certo. Antes, no DSM-4, era o Asper, síndrome de Asper, o autismo leve. Mas hoje, com a evolução do DSM-5, o CID-10, que nós já estamos indo para o CID-11, houve essa... Quando você fala CID-10, CID-11, o que significa isso? Que é aquele manual dos médicos, né? Que a gente usa, eu como neuropsicóloga, onde a gente vai, que a gente tem lá todos os diagnósticos com os CIDs. Sim. Nós trouxemos ontem no Jornal de Alfenas que o teste do pezinho está aí trazendo já, graças a Deus, revelando já mais de 50, né, doenças raras, né? Eu não estou falando que o autismo é uma doença, eu estava lendo, parece que não é uma questão de doença, mas é você que vai trazer a resposta para nós. Tá no teste do pezinho também a questão do autista ou não? Você tem essa informação? Hoje, né, nós ainda não temos teste, ou seja, com exames clínicos que específicos que comprova, mas dentro de uma junção, como uma avaliação neuropsicológica, como uma ressonância, como testes de genética, que são o RAIA, o exoma, o exoma, que é o mais completo da genética, ele já vai trazer algum desses, né, pode trazer algumas identificação ali na mudança do cromossomo dentro da genética, mas nada que especifique. Sim. Então você tem que juntar vários exames clínicos para poder chegar de fato
né, a esse diagnóstico. E quanto o autismo é uma doença, né, no sentido de que ele está dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. Ah, sim. E dentro disso, sim, né, é considerado dentro do DSM-5. Porque nós pegamos aí, por exemplo, a trissomia do 21, né? O pessoal da síndrome de Down. A gente já sabe que aquilo ali é síndrome de Down porque teve ali, nos cromossomos aconteceu aquela situação. Então, no caso do autista, não consegue ver isso. Não. É assim, hoje não tem ainda nenhum exame que detecte de forma precisa, mas a gente juntando vários exames clínicos, chega de uma forma precisa. E de uma forma precisa que vai conduzir, né? Hoje, nada melhor do que, como eu coloco, o Brasil, como você estava falando aí da evolução, da máscara na Espanha. Então, assim, infelizmente, no Brasil, nós começamos o trabalho de trás para frente, não de frente para trás. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos o diagnóstico mais precoce e o diagnóstico tardio. Infelizmente, na maioria das vezes, o diagnóstico vem tardio, principalmente das crianças que estão dentro do espectro leve, moderado. E aí, porque o espectro leve mesmo, você vai identificar principalmente na adolescência, mas quando ele chega lá no ensino médio, no Fundamental 2, e o autismo em meninas também é extremamente difícil de identificar. Então, assim, dentro desta questão é onde que você tem que estar buscando seguir critérios de avaliação diagnóstica. Por quê? Porque quanto mais cedo você acha o caminho, melhor. Você chega num diagnóstico tardio, por quê? Você primeiro procura um neurologista, né? Percebeu os sinais? Você vai no neuropediatra ou no psiquiatra infantil. Sim, ele vai identificar, com certeza, ele tem méritos para isso, para chegar a esse diagnóstico. Mas nada melhor do que você chegar já no neurologista, né, com uma avaliação mais completa. Porque dentro dessa avaliação tem como direcionar a medicação, o que ele precisa ser trabalhado, porque a gente não trabalha com aquilo que a criança tem de déficit, de disfuncional, né? Ou seja, hoje a gente vê nas escolas o reforço escolar foi cortado, exatamente porque a criança tem dificuldade em matemática, então vamos dar reforço de matemática, você está reforçando aquela dificuldade. Então a gente trabalha dentro do espectro e não só dentro do espectro, hoje mudou o contexto educacional também. Sim. A questão das altas habilidades, porque a partir do momento que você trabalha aquilo que ele tem como alta habilidade, ele desenvolve melhor na música, ele desenvolve melhor no desenho, porque nós sabemos que cada um vai ter, né, a sua habilidade mais desenvolvida. E às vezes realmente inteligente todos somos, mas o que diferencia um ser humano do outro é o esforço, é a vontade. Então não adianta nada uma pessoa ser inteligente por si só se ela não é esforçada. Então dentro disso é o caminho, a forma com que se é conduzido. Eu, dentro dessa parte de avaliação neuropsicológica, eu atendo tanto o autismo infantil, adolescente e adulto. Sim. E então, na maioria das vezes, você vai ver o sofrimento dos pais exatamente por isso, porque foi a última avaliação que eu fiz de uma mãe, ela passou em 7 neurologistas. E não conseguia fechar o diagnóstico, fechava o diagnóstico, fechava outro, entrava com uma medicação, não resolvia, piorava.
E a medicação, dependendo, ela vai trazendo danos, vai trazendo outros problemas. Nós vamos fazer o seguinte, gente, são 21 horas e 41 minutos. Este é o Jornal de Alfenas. Esse momento especial hoje, o jornal todo dedicado, né, a esse Dia Mundial aí do Orgulho Autista. E eu tô aqui com a Luciele, né? Decorei o nome da psicóloga, né? E a gente tá conversando, então, batendo um papo legal sobre esse assunto. A gente vai pro intervalo comercial e a gente já volta. Rapidinho a gente tá de volta. Estamos de volta com o Jornal de Alfenas nesse Dia Mundial do Orgulho Autista. Hoje recebendo aqui a psicóloga Luciele. Só que não é só psicóloga não. Fala pra mim que eram todas de coisa lá. Fala o que é. Eu sou neuropsicóloga, especialista em autismo, em TDAH. Sou coordenadora do Grupo Rema do Paraná, onde eu coordeno uma pós de autismo. Sim. Na área da educação. Porque eu tenho a especialização na área clínica. Sim. E hoje acompanho o Grupo Rema, que é referência na questão da educação. Lá no Paraná? No Paraná. Então um abraço para o pessoal do Paraná que acompanha a nossa programação também. Hoje ainda falamos lá com o Guilherme, lá no Paraná. Um grande abraço, pessoal de Apucarana, sempre ligadinho conosco também. E aproveito e mando um abraço para Santa Catarina, né? Pessoal de Santa Catarina também assistindo a programação. E semana passada, produção, tinha menina do Rio Grande do Sul, né? A Eunice, é isso? Não sei se é Eunice. Eu sei que é do Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês. Bom, voltando para as nossas perguntas aqui, ó. Primeiro quero mandar um alô, um abraço para o Leandro. De que o autista não gosta? Do que ele não gosta? A gente vai encontrar, como o espectro são vários níveis, então nós vamos ter espectros que não gostam de barulho, como Sim. um barulho de um liquidificador, de uma moto, de chuva. Vamos ter espectro
né, dentro dos seus graus, que realmente não gosta da interação social, ele extremamente no cantinho dele, isolado, não quer se comunicar, não quer falar com ninguém. Então, ele não gosta de fugir da rotina, isso tira ele da sua regulação, né? Então, a autorregulação dentro do espectro é uma coisa que acontece muito. O que é a autorregulação? É exatamente o que eles não gostam, que tiram eles da zona de conforto deles, que desestabiliza, é onde acontece as estereotipias, que eles choram, eles gritam, eles se mordem. Então, você realmente precisa conhecer, saber lidar, mas eu falo como, né, amo a causa autista como uma pessoa ali com desenvolvimento, com amor, né? Abracei a causa não só de coração, mas de alma e corpo, e enfim. Eu definiria o autismo, como se você perguntar, né, para mim, como você definiria o autismo, né? Dentro do contexto clínico, a gente percebe o quê? Que a cada dia um desafio e a cada minuto uma conquista. Então, como na era do TDAH, para mim o problema não estava na criança com o TDAH, e não está. O problema não está na criança com espectro, e não está. Realmente é nós que não sabemos lidar, né? Porque não é difícil. Não é difícil lidar. Exatamente porque você vai ver a criança, ela dá o sinal daquilo que ela gosta e daquilo que ela não gosta. E você tocou num ponto fundamental, que é o ponto, né, que a Temple Grade, que é uma, né, autista que foi diagnosticada tardio, ela fala disso, né, que o mais difícil para ela foi quando o mundo tentava colocar ela dentro do mundo deles. Então, a gente fala muito, e eu falo muito disso, que é o respeito. As diferenças, ela existe. Todos nós temos algo que nos diferencia, que nos traz dentro de um contexto de louco e doido, todo mundo tem um pouco, né? Comportamentos restritos, repetitivos. Quem que não tem uma certa rotina? Sim. Então, é onde que nós devemos parar, né, de olhar com esse olhar. Não existe, né, uma diferença a partir do momento que existe um respeito daquilo que realmente eu dou conta e daquilo que eu não dou conta. Sim. Bom, eu quero mandar um alô para Lorena, assistindo a nossa programação, e ela mandou uma pergunta aqui e eu achei curiosa. É mais menino ou mais menina? Exatamente, é menino. E como eu coloquei, enfatizei, menina é muito mais difícil de fechar o diagnóstico. Exatamente por conta de que a menina, ela traz dentro já do seu próprio contexto a questão de que ela é comunicativa, ela socializa, então tem uma diversidade no comportamento que impede de você chegar a esse diagnóstico. E também exatamente por conta desses exames clínicos, que hoje você não tem um exame clínico preciso. Sim. E diante da questão da genética, sim, da questão cromossômica. Tinha até uma pergunta, se é hereditário. Isso, hoje nós temos a comprovação, sim, que vem de uma genética. Como todas as doenças, nós colocamos, existe uma predisposição, 50%, 70%. Na maioria, é 50%. Dentro dessa predisposição,
você tem os outros 50% que você pode fazer a diferença. Então, interessante que dentro do grupo das causas autistas que eu participo, uma mãe, ela está grávida, prestes a ganhar uma outra bebê. E ela já tem um filho com autismo. E ela faz a seguinte pergunta: confesso a vocês que estou ansiosa e nervosa, com medo de que será que a minha bebê vai vir com autismo também? Então, assim, existe uma predisposição, mas a gente fala que a partir dos 5 meses na barriga da mãe, a criança, ela já sente, ela já percebe as emoções do mundo externo. Sim. Então, a partir do momento que você tem um filho, já tem na família, você tem que estar atento, mas não quer dizer que vai ser, muito pelo contrário. Se você detectar isso mais cedo, aqueles sinais tendem a se tornar funcionais de forma que você não feche um diagnóstico de espectro. Então, quanto mais cedo você detecta, como eu falei, 8 meses hoje, você não é que você pode fechar um diagnóstico, o médico pode fechar, porque tem crianças que já nascem com evidências comprovadas. Certo. Mas você pode detectar sinais de que ela está dentro do espectro. E se você trabalha isso antes, pode ser que ela chegue ao seu desenvolvimento de 1 ano e pouco, 2 anos, e que aquele problema, aquela dificuldade, né, foi resolvida de certa forma e ela não apresenta mais aquele comportamento atípico, né? Então, ou seja, o que importa é a funcionalidade. E aí a gente fala do diagnóstico tardio. Quanto mais você deixa e vai adiando, ele tem isso, mas é normal, acredito que vai passar. Nada melhor, a gente fala na psicologia que o monstro, ele inicia desse tamanhozinho, mas à medida que você vai adiando enfrentar esse monstro, ele vai aumentando. Então, quanto mais cedo você enfrenta, a chance dele desaparecer, né? Tem essa pergunta do Rafael, se tem cura. Então, acho que você já está até respondendo. Sim, né? A partir do momento que existe um diagnóstico, né, quem está dentro do espectro não sai do espectro. Se fechou um diagnóstico, certo, né? Mas a partir do momento que você entrou com uma intervenção, não fechou esse diagnóstico, porque de repente ele tem apenas alguns sinais, apenas alguns comportamentos. Aí você não trabalha aqueles sinais, aqueles comportamentos vai aumentando, como eu expliquei do monstro, de forma assim, não, agora ele é um autista. Então você pode intervir antes de fechar esse diagnóstico. Então, quanto mais cedo, melhor, mesmo porque se você deixa de intervir mais cedo, a gente fala que você perde uma criança. Exatamente por quê? Porque essa criança, ela vai passar horas numa terapia, ela vai deixar de ser criança em partes, porque ela vai ter que ir para as intervenções, vamos falar um pouco disso, né? Sim. Que as intervenções com a fonoaudiologia, que trabalha a área da comunicação. Sim. Aí ela vai para a intervenção com psicólogo comportamental, que vai trabalhar os comportamentos desajustados, repetitivos. Aí dentro dessa terapia comportamental nós temos vários métodos. Hoje a gente tem fala muito do método ABA, do método Denver. Eu gosto muito da abordagem responsiva, que é uma abordagem que você eu trabalho com a cognitiva comportamental, com ABA e com Denver, mesmo porque eu acredito que cada criança traz uma demanda. Cada dia aquela criança vai te trazer uma demanda e você tem que ter uma bagagem
para poder dar conta. Entender a situação, isso. então. Bom, eu quero agradecer a participação da Alessandra, né? Ela escreveu aqui, todo autista precisa de tomar remédio? Nem sempre. No caso das intervenções, você vai estar avaliando. Sim. Agora, tem crianças que sim, que você precisa entrar, sim, né, com a medicação. Então, vai variar muito, principalmente do nível, do leve, moderado, grave. Do severo, igual você falou no início. O leve, por exemplo, nem sempre você inicia como medicação. Dá para trabalhar só com as intervenções. Então, vai depender também se aquela criança, como que é o sono, se ela tem outras comorbidades. Sim. Porque nós temos autismo com epilepsia, com transtornos do sono, com transtornos alimentares, com disfunções intestinais. Então, são várias as comorbidades que a gente vai ter aí dentro do espectro, porque ele não traz também só essa questão da comunicação, da interação, do comportamento. Às vezes ele vai ter outras comorbidades, outras doenças associadas. Luciele, você está hoje no CIARC, aqui em Alfenas, é isso? Sim, sim. Você atende somente no CIARC? Sim. Tá, o CIARC, gente, a gente trouxe aí mais cedo, um pouquinho antes dessa entrevista. Eu estive lá hoje, fiquei maravilhado com esse centro. Vocês têm lá um grupo de profissionais habilitados, cada um dentro da sua área, para atender a nossa Alfenas, a nossa região, né? Eu conversando com a Carla, ela disse que recebe pessoas do sul de Minas, né? Sim, sim. Que bacana. É maravilhoso o nosso trabalho, essa equipe, como eu estava falando, o fono, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, sim, a fisioterapia, o neuropsicopedagogo. Então, nós temos uma equipe bem completa, todos, né, dentro da sua especialidade, sim, preparado para poder aí atender, abraçar e acolher a nossa região. Todos esses dias mesmo eu recebi uma pessoa fez avaliação neuropsicológica comigo e falou: olha, tem um tio meu que vim lá do sul para fazer com você, que nunca viu uma avaliação, né, completa. Eu falei: não, mas eu indico aí no Paraná alguém para poder estar fazendo, porque na verdade eu tenho professores daí, então eu tenho como estar indicando. Então, assim, está crescendo tanto de forma a gente está acolhendo pessoas também de outros estados. Que bacana. Mas a gente tem essa flexibilidade também de indicar, os amigos, parceiros que realmente têm esse mesmo cuidado, mas aí né? essa mãe falou: não, ele vai nas férias, ele vai vir e vai fazer. Bom, gente, nós queremos aqui agradecer a participação no Jornal de Alfenas. Nós estamos aí com as lentes, com os microfones da TV ligados para vocês sempre, né? Nós vamos aí procurar sempre trazer mais e mais para poder esclarecer, tirar dúvida, né? E eu queria que você deixasse para o pessoal que acompanha a nossa programação, para todos, né, de uma forma geral, uma mensagem nesse dia mundial, né, desse orgulho do autista. A minha mensagem, ela é curta. O que não te desafia, não te transforma. Então, assim, tanto para as mães, principalmente quando você recebe o diagnóstico, a gente tem os mecanismos ali de defesa, principalmente a negação no início, isso faz parte, né? Não se culpar, porque não existe um culpado, existe uma causa a ser trabalhada. Então, é nesse sentido que eu gostaria de deixar a minha mensagem. Todo desafio quando vem para transformar, para enriquecer. E como isso realmente enriquece o nosso contexto, a nossa vida, ter essa oportunidade. Eu tenho um filho, sim, né, com espectro, e esse filho eu tenho orgulho de, né, tem muitas mães no grupo que hoje já enfrenta, né, essa aceitação.
Então, realmente eu tenho orgulho, eu abraço o meu filho, eu abraço essa causa. Não precisa as pessoas realmente ter medo de lidar, porque não existe nada que você não supera. E dentro desse contexto também, como assim estimular, como você direcionar, exatamente através ali da brincadeira. Como eu falei, dos sinais. Você, o tempo todo, a criança está ali te dando sinais, você está atento a isso e trabalhar dentro desses sinais. Então, a música, as brincadeiras, os jogos são muito importantes. Hoje nós vivemos, né, numa era que, quando eu fiz a especialização clínica de autismo, ficou uma fala muito forte, né, que nós não temos mais humanos com humanos, né? Essa questão da tecnologia, tudo celular. Então, quando fala do diagnóstico, né, é genética, mas é ambiente também. Então, dentro desses 50%, podemos fazer a diferença, porque ele pode ter um espectro, mas ele pode ter um espectro dentro de uma qualidade de vida, dentro de uma funcionalidade, que aos olhos do outro vai falar, não, mas ele tem isso. Então, quanto mais você encara isso como uma transformação, mais fácil fica de lidar. Bacana. Muito obrigado por participar conosco. Eu que agradeço. Quero mandar um abraço para Maria Matilde, está dando parabéns, né? Maria Matilde, o professor Johnny também deu os parabéns. E você que está assistindo a nossa programação, esse jornal amanhã, a nossa equipe já coloca aí no YouTube para você compartilhar esse assunto que é de suma importância, né? Sempre aqui no Jornal de Alfenas, a gente está trazendo o pessoal para trazer essas matérias de relevância para a nossa vida. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Boa noite a todos. Gente, você já sabe o meu recadinho, né? Pode ficar aqui por enquanto. Vou dar um recado pro pessoal que eles já estão acostumados. Se for sair de casa, use máscara, álcool em gel nas mãos e mantenha o distanciamento social. Nós estaremos juntinhos de novo na segunda-feira, às 20 horas, aqui na TV Grava. Fiquem com Deus. Boa noite.